Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O meio ambiente já há muito tempo deixou de ser apenas tema de preocupação global para se tornar um dos pilares decisivos na construção do futuro econômico, social e climático do planeta. E a Bahia, estado de dimensões continentais e biodiversidade única, vive um momento de mudança concreta na política ambiental. À frente dessa transformação está o secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Eduardo Sodré, nosso convidado aqui no Alba Entrevista. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Jefferson, o convite. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco para a população do que a gente vem fazendo ao longo desses quase 3 anos à frente da pasta. Pois é, secretário. A pasta anunciou o cumprimento de 100% das metas estabelecidas para o período. O que isso representa na prática para o cidadão comum e para o setor produtivo da Bahia em particular? Desde que eu recebi o convite, Jefferson, isso lá em dezembro de 22, eu fiz um compromisso de ter 3 grandes metas a serem feitas ao longo desses 4 anos. Lógico que a gente tem aí uma série de etapas menores, com tamanha importância, que vão sendo feitas ao longo aí desse período, mas as 3 maiores a gente conseguiu, para uma secretaria que tem um recurso de 40, 50 milhões anualmente, ter um recurso de 200 milhões e focados em projetos, focado em política pública efetiva, foi um dos compromissos que eu fiz com o governador. O outro foi a gente mudar a imagem da secretaria. A gente precisava trazer a secretaria para esse momento presente, para esse século XXI, para esse momento em que a pauta ela está hoje no centro e na totalidade das decisões políticas, sociais, econômicas. Então, a gente precisava fazer essa mudança de perspectiva. A gente conseguiu fazer isso, seja através de acordos internacionais, seja através da parceria com o governo federal, com os governos municipais, trazendo a pasta para um momento que ela precisa estar, ela é uma oportunidade, um investimento que a economia, que o setor produtivo, de que o governo, de que o poder público aproveita para poder chegar e ter uma política pública em que te tenha desenvolvimento econômico, sustentabilidade, cuidado com a comunidade, cuidado com a sociedade como um todo. Os números mostram redução do desmatamento, também diminuição dos incêndios florestais. O que explica essa melhora? É uma política pública mais efetiva, uma mudança de comportamento dos produtores ou até uma fiscalização mais efetiva também? O conjunto de ações, Jefferson, porque veja, o incêndio florestal, ele tem o combate propriamente dito, mas ele se sustenta num tripé. O tripé da prevenção, o tripé do combate e o da mitigação. O que é o da prevenção? O da prevenção é você trabalhar educação ambiental, capacitação, entrega de equipamentos coletivos, individuais, para que as pessoas entendam que a ação humana é grande e responsável pelos incêndios florestais. Isso não era feito. Então, a gente fazendo isso desde 24, a gente trabalhou isso com as escolas, com os brigadistas voluntários, junto ao Corpo de Bombeiros, junto à Polícia Civil, Polícia Militar, trazendo esse conceito de prevenção que, consequentemente, diminuiu o combate e diminuiu a nossa atividade de restauração de área que tem cicatriz de fogo. Então, esse tripé faz com que isso aconteça. A gente faz também as rondas verdes, que é justamente esse retorno às localidades para verificar se aquela área permanece intacta, se houve alguma mudança de atuação, seja na região por parte do ser humano, se teve alguma questão maior de foco de calor, enfim, todo um trabalho, um conjunto a várias mãos. E a questão do desmatamento é de que dá para crescer. A Bahia ela foi recorde na produção de grãos, mas também foi recorde na redução de desmatamento. Então, essa é a prova de que existe a possibilidade de ter um desenvolvimento sustentável de verdade, onde você tem a preservação dos nossos biomas, a preservação da nossa fauna e flora, dos nossos recursos hídricos e também de geração de emprego e renda para a população. Então, isso foi feito como? Em parceria. Eu tenho um contato direto com os produtores, as associações, com a sociedade civil, com as comunidades ribeirinhas, comunidade quilombola, fundo e fecho de pasto, territórios indígenas, enfim,
A gente junto, compartilhando informações, compartilhando os dados, pensamentos, a gente conseguiu encontrar aí um denominador comum para todos. Agora, a Bahia ainda tem regiões que são mais críticas em relação à, digamos, pressão ambiental. Onde que estão os maiores problemas e o que ainda falta avançar? A nossa maior pressão, tendo em vista a localização, clima, solo, é a região oeste do estado, que é o que hoje é chamado de Matopiba, porque engloba aí o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E é a região produtora de grãos hoje. E é hoje estado. Onde se cresce exponencialmente falando a produção de grãos, de algodão, de demais outros tipos de soja, enfim. E é uma região muito isolada, porque você tem... É ali que é o bioma cerrado. O cerrado não se alonga para dentro do estado. Então, quando a gente fala bioma cerrado, a gente fala oeste do estado. A gente fala crescimento da produção do agronegócio, região oeste do estado. Mas qual é o problema especificamente? É o fato de ser uma região isolada? Não, o fato de você ter que conviver com comunidades de fundo e fecho de pasto, comunidades ribeirinhas que estão lá há muito tempo, e de você conseguir casar a dificuldade que você tem ali o aquífero Urucuia. Então você tem que casar o acesso à água, o acesso às veredas para os fundos e feixes de pasto poder criar os seus animais. Você tem que ter a preservação da fauna e flora. O lobo-guará tem ali. Junto com as grandes áreas produtoras... De soja, de grão, de milho, de algodão, enfim. E que nem sempre estão em harmonia com essa busca de equilíbrio? É o nosso papel. Aí é o que eu sempre falo. A balança, quando a gente se fala em desenvolvimento sustentável, ela nunca vai estar em perfeito equilíbrio. Ela vai estar sempre pendendo para um lado ou para o outro. E é nosso papel entender de que momento eu vou ter uma proximidade mais com o setor produtivo, com a comunidade ribeirinha, para que eles tentem viver em harmonia e continuar desenvolvendo nosso estado. É uma harmonia que não existe ainda da forma difícil. Desejável ainda na região. Não só no oeste, como o estado como um todo. A gente está trazendo do oeste porque hoje é um polo, eu ouvi isso de um produtor, de que o oeste da Bahia pode crescer de 0 a 100%. Depende do volume de que a gente, enquanto estado, tenha de licença ambiental, de supressão, de outorga para recurso hídrico. Então, assim, isso é muito forte, você entender de que o estado pode sair de 600 mil hectares de área irrigada e para 1 milhão e 200 mil hectares de área irrigada, que ele pode sair de 3 milhões de área de sequeiro para 6 milhões de área de sequeiro, de hectares. Então, assim, é muita coisa. O Estado tem ampliado a presença em acordos internacionais. Você mesmo chegou a citar agora. Que tipo de compromissos a Bahia está assumindo e que resultados práticos isso traz para a população em geral? A gente tem um acordo com o governo francês. Eu já rodei muito esse mundo também e cada país ele traz sua peculiaridade sobre sua temática. E a França foi a que mais se assemelhou junto à Bahia, além de ter dimensões territoriais geográficas similares à França, da forma que a gente entende que é meio ambiente. Então lá eles têm uma Federação Nacional dos Parques Naturais Regionais Franceses, que é o quê? Tudo aquilo que é feito, gerenciado, trabalhado dentro do parque, ele tem um selo do parque, que mostra que tem uma característica ambiental, que tem respeito às comunidades, que tem respeito à produção local, à agricultura familiar. O que a gente fez? Eu estive na França, conversei com o pessoal do Ministério, conversei com o senador francês que cuida dos parques. Nós replicamos isso através de uma parceria na Bahia, na região de Valença, de Nilo Peçanha, de Itaperoá, para que a gente possa trabalhar turismo sustentável, agricultura familiar e preservação ao meio ambiente, andando ligado, não tem separação aqui. Então, se é um turista, um visitante, a comunidade vai visitar uma unidade de conservação, ele vai entender que produção se faz naquela região, que tipo de selo que tem, que tipo de cultivo tem. Isso vira um atrativo turístico. Isso então, é perceptível por parte da população? É, sua sim. Avaliação? Nessa região hoje, o Proté faz 1 ano agora, em fevereiro, e junto com as prefeituras, é fundamental a participação das prefeituras, dos gestores das nossas unidades de conservação, a população que vai nesse local e quer ter uma vivência, um conhecimento de como é que funciona o Proter, que é esse programa, vai ter sim.
O sistema estadual de meio ambiente tem ganhado reconhecimento institucional. Qual é o impacto disso na governança ambiental e na capacidade de execução das políticas públicas? Nós precisamos entender de que nada se faz sozinho. Eu, há 2 semanas atrás, recebi a Comenda 2 de Julho, aqui desta casa, e o que me traz de surpresa é de que esse reconhecimento que eu tenho enquanto pessoa física, ela é compartilhada com todos os servidores da área ambiental do Estado, que nada daquilo ali se faz sozinho. Então eu preciso trabalhar para ter condições mínimas de trabalho, seja local, seja de equipamento, seja financeira, seja humana. Então eu preciso valorizar eles, servidores, são os servidores de carreira, os terceirizados, os comissionados, que são biólogos, oceanógrafos, veterinários, engenheiros ambientais, enfim, toda a gama de servidores que eu tenho, que confiaram no trabalho, confiaram que a gente podia fazer diferente, e junto, o governador autorizou, no dia do servidor público, a realização de concurso público para a área. Então, junto a isso, junto à aprovação da carreira dos servidores, a gente está conseguindo fazer uma grande melhoria para essa classe que eu tenho um grande apreço, um grande carinho. Você citou mais cedo que a Bahia captou mais de 200 milhões de reais para projetos socioambientais e uma pasta que costuma ter um orçamento de 40 milhões aproximadamente por ano. Esses 200, um volume expressivo, fora do orçamento tradicional. De onde que vêm esses recursos? Vieram da conversão de multa. O que é que a gente fez? Na verdade, os 40 milhões, quando você vai ver, tirando o custeio, sobra 6, 7 milhões para projetos. E isso era praticamente impossível de se dar conta, a nossa secretaria, com a dimensão que tem a Secretaria do Meio Ambiente. Então, a nossa ideia foi estruturar um sistema de conversão, que era eu pegar os autos de infração que existem dentro do Estado, focado na área ambiental, chamar o produtor, aplicar um desconto, óbvio que ele vai ter a recuperação do dano, mas eu aplico um desconto sobre esse recurso, pego esse valor, coloco no Fundo Estadual de Meio Ambiente, que é o FERFA, e aplico para N projetos. Eu tenho essa liberalidade de dizer assim, se a gente tem hoje um parque zoobotânico, um Abaeté, um novo centro de triagem de animais silvestres, enfim, estrutura administrativa robusta, é fruto desse recurso e porque o empresário, o autuado, entendeu de que ali era o momento dele fazer sua contribuição e ter um meio ambiente bem visto em nosso Estado. Qual é o risco dessa conversão de multas para ser usada, por exemplo, pelas empresas como um alívio de penalidades? É possível que isso ocorra, mas essa resposta a gente vai segurar. Estamos conversando aqui com o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Sodré, e a gente volta já já. Já estamos de volta. Nosso convidado, o secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Eduardo Sodré. A gente falava do decreto de conversão de multas, que vem sendo visto como uma ferramenta inovadora, mas, ao mesmo tempo, é um risco para ser usado esse decreto como um alívio para as empresas, um alívio para as penalidades. Aí eu emendo com a seguinte pergunta: como tornar esse processo mais transparente, mais efetivo? De forma alguma, Jefferson, porque a gente deixou bem amarrado, bem claro dentro do decreto de que, primeiro, ele só pode fazer uma conversão a cada 5 anos. Justamente para não ter uma imagem de algo que está na nossa lei, que é o princípio do poluidor pagador. Para ele não achar de que ele fazer um cálculo e dizer, não, se eu poluir aqui, se eu desmatar aqui, eu vou receber uma multa de tanto, eu vou ter um desconto X, peço a conversão, pago, meu dano já aconteceu. Não, a gente conseguiu primeiro condicionar a uma conversão a cada 5, justamente para que a pessoa possa acumular aquele volume de autuações que ele já teve, faz um termo junto conosco e fica 5 anos sem poder fazer outro. Mas além desse prazo, existe alguma condição que é imposta aos infratores, digamos assim, para serem beneficiados por esse decreto? Porque além do pagamento do recurso,
que é o valor do propriamente dito da multa em si, ele tem a obrigação de reparar o dano. Ele não vai se furtar. Então, se ele teve, por exemplo, aterrou uma nascente, um corpo hídrico, e recebeu uma multa de R$1 milhão, ele vai ter a celebração do termo de compromisso em cima do 1 milhão e vai ter a obrigação de reparar o dano ambiental causado. Então, ele não consegue se furtar, dizer, não, eu só pago e estou isento de qualquer responsabilidade. Os dois permanecem. Ele pode mas ele pode também, então, somente pagar o valor do recurso e continuar discutindo a reparação do dano. Ele pode separar o valor pecuniário da obrigação de reparação. Mas, de forma alguma, até porque é da minha formação isso, sou advogado ambiental, de deixar nenhuma brecha jurídica, de insegurança jurídica para nós enquanto Estado, para que ele possa utilizar isso como uma brecha de se beneficiar em prejuízo do meio ambiente. E é o mecanismo que tem permitido sua pasta ter mais recursos. Muito. Se não fosse ela, hoje, o que a gente tem hoje de projetos já feitos, de investimentos já aplicados, graças a nosso decreto de conversão, que serviu como base para outros estados. Saímos na vanguarda no país, inclusive o próprio IBAMA nacional utilizou como base a nossa minuta, porque mostrou que é possível se fazer diferente, não utilizar esse recurso. Outra coisa, a gente não usa o recurso para custeio. Então, esse recurso é para projeto socioambiental. Ele é aprovado dentro do conselho do FERFA, que é o Fundo Estadual de Meio Ambiente, com conselheiros ativos, com defesas de projetos, para, mais uma vez, mostrar de que isso não é para custeio, isso não é para beneficiar XYZ. Isso é para beneficiar o meio ambiente, a população baiana, em prol de uma sustentabilidade aplicável. Existe algum projeto que você considera estratégico e que ainda não foi bem compreendido pela sociedade? Vários. Se você pensar em projetos estratégicos que ficam a cargo nosso na Secretaria, a própria ponte está aí em vias de acontecer, o projeto da BID também de fundamental importância, fora outros projetos que são carinhosamente aqui abraçados por nós, como o Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres, lá em Barreiras, para poder dar atenção à nossa fauna e flora, são R$10 milhões investidos. O nosso Parque Zoobotânico aqui, que a gente tem orgulho de dizer que tem mudado o cenário de educação ambiental, de pesquisa, de ciência em nosso estado. E tem vários queridos aqui, porque nós acabamos sendo uma primeira porta para tudo aquilo que envolve o estado como um todo. Porque estrada, hospital, escola, mineração, agronegócio, recuperação de área, tudo passa pela Secretaria. Tudo tem que ter um ato administrativo. 90% das ações em meio ambiente que acontecem no país ficam a cargo de definição do Estado, ou seja, da Secretaria e dos órgãos de controle. Você citou o projeto da ponte Salvador-Itaparica, é um projeto que tem gerado muita especulação, inclusive nesse sentido de que vai provocar um impacto ambiental ainda imensurável na ilha de Itaparica. Em que pé está o estudo de impacto ambiental desse projeto? O estudo de impacto ambiental já foi apresentado. Na verdade, a licença prévia, que aprova a localização do empreendimento, já foi concedida lá atrás. A gente está agora na parte da licença de implantação, que é efetivamente a licença que permite a construção da ponte. Ela tem data para acontecer aí até o primeiro semestre de 26, por conta do aditivo. Então, esse é o nosso prazo junto à equipe. E tem uma série de condicionantes, são 53 condicionantes que nós colocamos, que eles têm que cumprir para poder ter a licença. Justamente por isso que você bem colocou, Jefferson, que a gente tem que ter cuidado com a fauna, flora aquática, local, a chegada na zona costeira e marinha. A gente tem que ter todo o cuidado com a população ribeirinha, com os pescadores e marisqueiras. A gente tem que ter cuidado com a vegetação de Mata Atlântica na chegada da ponte, porque a ponte ela não é tão somente a ponte em si. Ela chega mais ou menos no meio da ilha de Itaparica e tem um novo corredor de estrada que vai chegar até a ponte do Funil. Exato. Com toda a intervenção, e tem que trabalhar aquilo ali muito bem trabalhado. E com impacto em Salvador também. Tem. Por mais que não seja, digamos, não é uma área tão
tão cheia de preservação ambiental como tem hoje na ilha de Itaparica, porque é mais ali na região do comércio, mas vai provocar um impacto muito grande aqui na capital também. Vai, aquela área dos canteiros, da chegada e da saída. E eu sempre digo que assim, o segredo para a ponte dar certo é enxergar a ponte não como apenas um meio de transporte. É enxergar a ponte como um vetor de crescimento mesmo. Se você enxergar de que se demorava 2 horas, vai demorar 20 minutos, e você entender que aquilo ali hoje, população de Itaparica, 50 mil habitantes, a perspectiva é que em 30 anos vai para 600 mil habitantes. Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter esgotamento sanitário, escola, hospital, segurança, ordenamento do uso do solo. Então, se enxergar isso como vetor de crescimento, como uma nova área de expansão, a ponte vai dar certo. Só não pode enxergar apenas como vetor de infraestrutura à construção. Então, é o que nós trabalhamos na Secretaria, enxergar a ponte como vetor de crescimento. Mas existe o risco, por exemplo, fazer uma comparação com a ponte Rio-Niterói. Niterói, antes da ponte, era uma cidade, claro, chegou a ser a capital do estado do Rio de Janeiro na época, então, antes, quando tinha estado da Guanabara, Rio de Janeiro era a capital da Guanabara. Hoje é um conglomerado urbano ali que enfrenta todos os problemas típicos de uma grande metrópole. É um risco que a gente corre também depois dessa ponte? Faz parte do nosso papel enquanto gestor para que isso não aconteça. A gente olha para Niterói justamente para ter o exemplo do que a gente precisa mudar de concepção para não acontecer com a ilha. Para poder a gente tem gente que mora na ilha há muito tempo e que quer manter a sua peculiaridade, a sua vida pacata. A ideia é manter essa estrutura. É óbvio que a chegada dela vai trazer estruturas de container, de material, de moradia, porque vai ser uma proximidade. A pessoa mora a 13 minutos do centro de Salvador, é mais perto do aeroporto do que o aeroporto. Então a pessoa vai usar ali como vetor de passagem. Mas nosso papel é colocar condicionantes, ferramentas de comando e controle para que isso não aconteça. Fazendo toda uma estruturação. Ali a área de Itaparica, ela é dentro de uma área de proteção ambiental que é a Baía de Todos os Santos. Então toda essa estruturação, esse zoneamento é a carga nossa. Então é nosso papel enquanto Estado ver o índice de permeabilidade do solo, que método construtivo, de que forma vai ser, quanto é permitido, em que zona é permitido, justamente por isso. Então é critério nosso e está sendo muito bem feito, porque a gente tem uma equipe bem dedicada para isso. Secretário, o fortalecimento da imagem institucional da SEMA vem sendo muito destacado, mas há críticas de entidades ambientalistas. Como é que você responde, por exemplo, a quem diz que ainda existe muita lentidão nos licenciamentos e fragilidade na fiscalização? Primeiro eu digo que eu não faço o que eu não quero, eu faço o que eu não consigo. Porque, na verdade, a gente tem uma alta demanda, nós temos 40 mil requerimentos, nós temos 12 mil processos e que a gente precisa entender de que esse processo, justamente para ter uma transparência, uma legalidade, uma segurança jurídica, ele é feito por mão de pessoas. Então, as pessoas precisam ler o processo, fazer vistoria para entender se aquilo que está sendo pedido ele é permitido, a localização daquela área, naquele meio ambiente, é possível a implantação de determinado empreendimento naquele local. Isso leva tempo e acaba sendo hora HH. Então, a pessoa precisa se deslocar, precisa perder um tempo do trabalho dentro do gabinete para um trabalho de campo e isso acaba atrasando. Mas a gente sabe entender de que o nosso papel de comando e controle é também dizer não. Eu sei que a lei está aí, tem as suas peculiaridades, tem os seus pedidos, mas nosso papel é aplicar o que a gente chama de viabilidade ambiental. Não é porque a lei diz que ali pode, que é meu papel enquanto gestor dizer, pode, o meio ambiente aceita aquele empreendimento naquela localidade, aquele único maciço que tem de vegetação de Mata Atlântica, de Caatinga, de Cerrado, aceita aquele projeto ainda, não vai impactar um projeto como um todo. Então esse é nosso papel, por isso que tem a crítica, mas a crítica ela é quando a pessoa entende isso, ou seja, vai lá conversar comigo, conversa com os técnicos, ela entende de que existe toda uma construção a sendo feita que é para trazer segurança jurídica para os dois lados, seja para a sociedade civil, seja para o setor produtivo. A Bahia tem potencial para se tornar referência em economia verde e bioeconomia? A pasta tem um plano específico para isso? Tem. A Bahia, na verdade, hoje ela já é responsável 40% de energia renovável
consumida no país. 98%, quase 99% da nossa matriz energética, ela é renovável. E a Bahia tem despontado aí. A Bahia é a maior geradora de energia solar, eólica do Brasil. A segunda de energia solar, só perde para Minas Gerais. E no setor de biocombustíveis, a Bahia tem crescido cada vez mais. O projeto com a Selen para trabalhar Macaúba na geração de biocombustíveis está sendo assim. Bahia foi feita de fato, ela foi escolhida e feita a dedo, porque a gente não tem preocupação com geração de energia eólica offshore, que é no mar. A gente tem muito ainda a consumir de energia onshore, que é em terra. A gente tem um potencial de hidrogênio verde altíssimo, porque a gente precisa para hidrogênio verde, a gente precisa de energia renovável e acesso à água. Os dois nós temos. E acesso à água é muito pouco. Então, assim, a gente lançou um programa, que é o Programa Estadual de Transição Energética, que é o PROTENER, que engloba todas as formas hoje disponíveis de energia renovável e trabalha incentivos fiscais, licenciamento específico, contribuição do setor produtivo, para que a gente possa continuar na vanguarda da geração renovável. Hoje existe uma pressão cada vez maior por uma participação também maior, participação social nas decisões ambientais. Como ampliar ou efetivar um diálogo mais próximo com as comunidades mais afetadas? Eu tenho feito esse trabalho já há praticamente 3 anos, Jefferson, porque justamente nessa mudança de concepção, de imagem da Secretaria, eu me aproximei da sociedade civil. Então, eu tenho conversado com ele diariamente, diretamente, seja um pescador, seja um marisqueiro, seja uma comunidade quilombola, seja o Fundo Fecho de Pasto, eu tenho contato direto. Porque eles precisam entender de que o secretário de Meio Ambiente tem essa pauta com eles. Eles têm esse papel de proximidade, de cuidado, de conversa. E, além disso, nós temos um Conselho de Meio Ambiente ativo. E é um conselho paritário. São 11 membros do setor produtivo, 11 membros do poder público e 11 membros da sociedade civil. É lá que é o centro de nossa discussão. Então, qualquer pauta que a sociedade civil queira trazer, é naquele momento, no conselho paritário, que ele vai trazer as discussões, isso vai ser votado, isso sendo aprovado, isso vira uma orientação para mim. Isso vai guiar a mim, Eduardo, ao meu staff, a minha equipe, que norteia a nossa atuação, porque é nosso conselho, primeiro conselho de meio ambiente do país. Paritário, ou seja, é o grande norteador nosso de atuação. Então, ele vai nos dar a base para que a gente ajude a construir aí esse meio ambiente que a gente deseja. Para a gente encerrar, qual é o maior problema ambiental hoje da Bahia e que ainda precisa ser superado na atual gestão? Hoje, para a gente, enquanto Estado, o maior problema é continuar conciliando a gestão ambiental enquanto ferramenta de comando e controle, setor produtivo, sociedade civil, e diligenciar, automatizar os processos. A gente tem uma dificuldade operacional muito grande e uma demanda cada vez maior. Porque justamente como o meio ambiente é a bola da vez, a tendência é que as pessoas procurem mais a pasta para poder resolver suas demandas pessoais. Então, eu preciso ter estrutura, velocidade, segurança, transparência, para que a gente possa prestar o serviço público com celeridade, com segurança, e que a pessoa se sinta abraçada, dizendo que aquilo ali que aconteceu, entendendo a sua urgência, entendendo a sua necessidade, aconteceu da melhor forma que podia ocorrer. Secretário Eduardo Sodré, do Meio Ambiente aqui do Estado da Bahia, muito obrigado e sucesso nas suas empreitadas aí. Até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, agradeço a todos vocês e sempre à disposição para contribuir. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço e até lá.